Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal e hoje mais um vídeo de ranking, chegando no ranking de número 79, cada vez mais próximo aí dos 100 rankings que eu prometi para vocês fazer. E hoje eu vou falar de uma banda bem legal, uma banda que eu gosto muito, aliás, como todos, né, os artistas e bandas que eu falei, logicamente é porque se eu tenho a coleção aqui, né, e faço um ranking do pior para o melhor, é porque eu gosto bastante do artista em questão. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você que está tomando contato aqui com o meu canal pela primeira vez, ou que já conhece o canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Graças a vocês, o canal já está chegando a 11 mil inscritos, que é um número, para mim, muito além das minhas expectativas quando o canal foi criado. Então, é isso que eu peço a cada um que, por acaso, sempre está participando aqui, mas às vezes não é inscrito, deixa sem se inscrever, mas é importante, né? A inscrição é importante, ajuda, né? Ajuda também na divulgação do canal, como vocês sempre fazem, comentando, compartilhando o vídeo. Se quiser, também tem a opção de se tornar membro assinante do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, você recebe vídeos exclusivos, né, com rankings exclusivos. Então, existem várias opções e cabe a você que está assistindo tomar essa decisão de ser membro assinante ou simplesmente ser um inscrito aqui no canal. Já agradeço de todo o coração a cada um que faz isso, que já fez isso. Então, começando o ranking de hoje, eu vou falar de uma banda muito legal mesmo, uma banda que surgiu em 1978, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, uma banda que na década de 80 se destacou muito, muito mesmo, e infelizmente a banda não existe mais. Seu último trabalho foi em 2006. Eu vou falar dos 8 álbuns de estúdio dessa banda. Ela não gravou, pelo tempo de carreira, tempo de duração, né, da existência da banda, durou pouco, teve poucos trabalhos de estúdio. Eu estou falando do Survivor. Survivor, como eu falei, uma banda que foi formada em 1978 pelo Jim Patrick e pelo Frank Sullivan, né? E eles formaram o Survivor, chamaram o vocalista David Bickler, e ali começou, né, um trabalho em cima da banda. No começo era mais principalmente no primeiro, talvez no segundo álbum ali, era um pouco mais o rock clássico mesmo. E depois se tornou o que é chamado de AOR, AOR ou AOR, né, em inglês. E essa banda, né, o Survivor, se transformou numa das principais desse estilo. Então, para começar, eu vou falar do que eu considero o mais fraco. Mas mesmo o mais fraco é um álbum legal. Os 8 álbuns do Survivor são bem legais mesmo. Aqui é só uma questão de diferenças, né? Pouca diferença entre eles, né? Mesmo o 8º lugar é um disco muito interessante, que é o Caught in the Game, de 1983. É um disco bom, mas ele levou o azar de vir depois de um álbum, né, que fez muito sucesso, que eu vou falar aí pra frente, e que ele não teve, assim, grandes destaques, né? Ele não teve nenhum hit tão marcante, mas tem músicas legais, tem a faixa título, Caught in the Game, Half-Life também, uma música bem legal, e, enfim, é um disco que merece ser conferido, embora para mim seja o menos inspirado. O 7º lugar é o Premonition. Esse aqui é o 2º álbum da banda, de 1981. Os 4 primeiros álbuns do Survivor vêm com o vocalista David Bickler, né? Dos 8, 4 é com o David Bickler. E aqui é um álbum também bom,
antes do estouro definitivo do Survivor, né? Mas também, mesmo caso, um disco legal, um disco que tem melodias, refrãos marcantes, toda aquela característica do Survivor está aqui presente. Fica em sétimo por detalhes, mas é um ótimo álbum. Em sexto lugar, eu vou colocar a despedida da banda, o Rich. Esse álbum aqui surgiu 18 anos depois do último trabalho do Survivor, né? Então é um álbum assim que a banda parou em 88, de certa forma, né? Deu aquele hiato, e só em 2006 ela retornou, né? E aqui foi a despedida, né? O Canto do Cisne do Survivor. Um disco legal, um disco bom, aqui já, né? Já com o Jimmy Jameson, né? Que foi o vocalista que entrou no álbum Vital Signs, que eu vou falar logo em seguida. E ele deu uma característica nova, uma roupagem diferente, a voz dele também muito marcante. Particularmente eu prefiro o Jimmy Jameson ao David Bickler, mas aí também é questão de gosto. E esse álbum aqui encerra com muita dignidade a carreira do Survivor, porque daí o Jim Patrick se dedicou mais ao Pride of Lions, que é um projeto que ele fez, né, uma outra banda, né? O próprio Jimmy Jameson se dedicou mais à carreira solo dele, e o Survivor acabou ficando apenas nas lembranças, e tudo isso ainda aconteceu daí que em 2012, né, houve a morte do Jimmy Jameson, e aí tudo ficou ainda mais complicado, né? Então o Survivor parou e sem previsão de retorno, provavelmente não vai retornar. Ainda poderia até acontecer, né? De repente o Jim Patrick chamar o David Bickler e tal, enfim, mas isso é improvável, não impossível, mas improvável. Então, em sexto lugar, Rich, de 2006. A estreia da banda é o quinto colocado, né? Abrindo aqui o top 5, é a estreia da banda, aqui, 1979. Um disco que também é bem legal, Somewhere in America. É a faixa de abertura aqui. Foi um destaque, foi o maior sucesso desse álbum. Como curiosidade, aqui na capa, essa modelo que está aqui na capa é a atriz Kim Basinger, né? Que futuramente fez sucesso em filmes como 9,5 Semanas de Amor, né? É um filme que ela fez e que esteve muito destaque. Aqui ela ainda era uma aspirante à atriz, né? Fazendo trabalhos como modelo, e aqui ela acabou sendo modelo para essa capa de estreia do disco do Survivor. Então, quinto lugar, o álbum de estreia da banda, o auto-intitulado Survivor. Em quarto lugar, vem o When Seconds Count, de 1986. Um disco também muito legal. Aqui o Jimmy Jameson fez o seu segundo trabalho na banda, né? E continuou mostrando toda a sua capacidade como vocalista. Aqui tem músicas como Man Against the World, Oceans, a faixa título When Seconds Count. Um disco assim bem linear, um disco bom do começo ao fim. Todas as músicas são boas e fica aqui em quarto lugar. Em terceiro vem o maior clássico do Survivor, Eye of the Tiger. Eye of the Tiger é um caso à parte, né? A música Eye of the Tiger é maior que o próprio Survivor. Muita gente conhece a música Eye of the Tiger e não sabe que é da banda Survivor até hoje. Já escutou, com certeza já ouviu essa música, seja no filme, né? Que essa música foi trilha sonora do filme Rock 2,
né, do Sylvester Stallone. E ainda hoje, você vai numa academia, né, tá lá tocando essa música, sempre que vai ter uma luta de boxe, tem essa música e todo mundo conhece aquele início de The Eye of the Tiger. Então esse álbum aqui tem essa música que foi um furacão, né? Realmente levou a banda num patamar que ela jamais havia experimentado. E isso muito se deve ao Sylvester Stallone, que chamou a banda para fazer parte da trilha sonora do filme Rock 2. Então, mas não é só Eye of the Tiger, aqui tem outras músicas muito legais, como Ever Since the World Began, né, que é uma música também que teve bastante destaque, Children of the Night, enfim, é um clássico, para mim fica em terceiro lugar, para muitos pode ser o primeiro, mas para mim é o terceiro lugar na discografia do Survivor. Em segundo lugar, e que para muitos, eu acredito que para a maioria que vai assistir o vídeo, que conhece a discografia do Survivor, coloca esse álbum como primeiro. Eu vou colocar em segundo, porque o primeiro, além da qualidade musical, envolve uma questão sentimental, afetiva, uma série de coisas. Então, para mim, né, o segundo lugar é o Vital Signs, de 1984. Esse álbum aqui é excelente, não tenho o que falar. A estreia do Jimmy Jameson como vocalista, 1984. Várias músicas se destacaram. Foi um disco assim que fez muito sucesso. Aqui tem The Search is Over, por exemplo, Broken Promises. Enfim, é um discão mesmo. Também foi nesse ano que o Survivor acabou fazendo outra trilha sonora, né, do Karate Kid, o filme Karate Kid, todo mundo, quem tem mais ou menos a minha faixa etária vai lembrar do filme Karate Kid. E a música The Moment of Truth, né, acabou entrando na trilha sonora nesse ano. Ela não faz parte desse álbum, mas ela acabou entrando, foi gravada especialmente para aquele filme e ainda ajudou mais ainda o Survivor a se popularizar, né? Depois do Rock 2 ainda faz mais a trilha sonora do Karate Kid. Então, esse álbum aqui, para muitos, né, como eu falei, para a maioria, o melhor álbum do Survivor. Para mim, o segundo, porque o primeiro é esse aqui, o Too Hot to Sleep. Esse álbum aqui, como eu falei, tem uma questão sentimental, afetiva, pelo fato de que foi aqui que eu conheci o Survivor como álbum, né? Eu já conhecia o Survivor, obviamente, pelo filme, né, do Stallone, né, pelo Rock, também pela trilha sonora. Isto é Hollywood, um disco que saiu aqui na época que existia os comerciais de cigarros. Então, saiu um disco no Brasil, que muita gente também vai lembrar. Isto é Hollywood, lá tinha Eye of the Tiger. Então eu conheci Eye of the Tiger dessa forma e o Survivor, né? Mas como álbum, foi aqui. Foi no Too Hot to Sleep, em 88. E eu comprei esse álbum na época, né? Esse álbum aqui, eu furei de tanto ouvir, né? Realmente eu escutei esse álbum aqui, talvez seja, não quero exagerar, talvez seja um dos 5 álbuns que eu mais ouvi na minha vida. Eu ouvia demais, até porque naquela época, quando eu comprei esse disco, eu tinha poucos discos na minha coleção. Então, eu passava ouvindo, e aqui tem muitas músicas de destaque, abre com X-Star, a música Desperate Dreams, uma música linda, linda mesmo, um refrão daqueles, né, sensacionais, a faixa título, Didn't Know It Was Love, tocou muito nas FMs na época, Across the Miles, uma balada bem legal, enfim, tudo se destaca, para mim, um disco perfeito, e por isso eu coloco ele em primeiro lugar, por ser perfeito musicalmente, a meu ver, e também pela questão afetiva. Então, esse álbum aqui fecha, né, o ranking do Survivor como o melhor para mim. Gente, mais uma vez, obrigado
Obrigado a cada um de vocês. Continuem comentando, curtindo, compartilhando os vídeos. Para mim isso é muito importante. E estamos chegando cada vez mais perto aí do 100º ranking. Aos poucos vou fazendo, na medida do possível, sempre trazendo para vocês aqui, que continuam acompanhando há quase 4 anos. Setembro de 2025 agora, o canal vai completar 4 anos de existência e, graças a vocês, com um número cada vez mais crescente de inscritos no canal. Era isso por hoje, um abraço a todos e até o próximo vídeo.